Eu ainda lembro daquela noite como se fosse ontem. A cidade estava especialmente silenciosa, o tipo de silêncio que deixa a gente desconfiado de que algo está fora do lugar. Era final de setembro, e eu estava na casa de um amigo no interior. Estávamos num grupo de 5, jogando conversa fora e trocando histórias de terror, do jeito que se faz quando não tem mais nada para fazer numa cidade pequena. Foi então que um dos meus amigos mencionou a lenda da Mulher da Curva do Cipó. Ele começou a contar a história, e um arrepio percorreu a sala. A lenda falava de uma mulher que vivia nos arredores da cidade, décadas atrás. Ela era conhecida como a Mulher do Cipó porque sempre estava na mata, colhendo plantas e ervas misteriosas. Ela tinha fama de bruxa, dizem, e as crianças da cidade eram proibidas de ir até a tal curva, principalmente ao entardecer. Aparentemente, ela sabia muito sobre a floresta e suas forças ocultas. Só que um dia ela desapareceu. Segundo a lenda, numa noite de tempestade, ela foi vista na curva do cipó, gritando algo incompreensível. Era como se estivesse em transe, falando em uma língua antiga, invocando alguma coisa. Na manhã seguinte, encontraram um chapéu seu preso em um cipó que se enroscava ao redor da árvore, mas nada mais. Alguns disseram que a própria mata a levou, como se fosse um sacrifício. Mas o pior não foi o desaparecimento dela. O problema é que, desde então, há relatos de quem jura ter visto a mulher naquela curva, especialmente nas noites de chuva e nevoeiro. A descrição era sempre a mesma: uma mulher de vestido branco, parada no meio da estrada, com o rosto escondido pelo cabelo molhado. Aqueles que a viam diziam que seus olhos eram escuros e vazios, que ela parecia olhar através de você, como se enxergasse diretamente sua alma. Depois de ouvir essa história, confesso que fiquei nervoso, mas precisei disfarçar, rindo com os outros. Mas, na verdade, eu estava me borrando de medo, porque eu precisava passar por aquela curva para chegar em casa. Tentei pensar em uma rota alternativa, mas era tarde demais, e a única maneira de chegar mais rápido era por aquele caminho. Assim que entrei no carro, o tempo começou a virar. O céu, que antes estava claro, de repente se cobriu de nuvens escuras, e a chuva começou a cair sem aviso. Fui dirigindo devagar, com os olhos atentos à estrada, enquanto o vento batia forte nas janelas, fazendo as árvores ao redor da estrada balançarem como se fossem sombras gigantes dançando no escuro. Então eu me aproximei da curva do cipó. A sensação de pavor foi instantânea, como se o próprio ar ali estivesse pesado, difícil de respirar. Meus faróis iluminavam a curva à frente, e a chuva criava uma névoa que parecia flutuar. Foi nesse momento que eu vi uma figura parada no meio da estrada. Ela estava ali, de pé, com o vestido branco ensopado, os cabelos caindo na frente do rosto. Eu não conseguia ver os olhos dela, mas sentia como se estivessem fixos em mim. Apertei o volante com força, tentando decidir o que fazer. O instinto me dizia para dar ré e fugir, mas eu estava paralisado. O que aconteceu em seguida ainda me atormenta. De repente, ela começou a se mover, lentamente, como se flutuasse em minha direção. O som da chuva era engolido pelo silêncio ao redor, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração batendo. Os faróis do carro piscaram, e, por um segundo, eu achei que ela tinha desaparecido, mas quando pisquei, ela estava ali, ainda mais perto. Eu tremia, tentando dar partida no carro e sair dali, mas o carro não respondia, o motor parecia estar travado. E então ouvi algo que nunca vou esquecer. Uma voz baixa e arrastada, como se saísse de uma caverna profunda, sussurrou meu nome. Sim, ela sabia meu nome. Ela se aproximou até estar do lado do carro. Eu não conseguia me mover, o medo tinha me deixado congelado. Ela olhou diretamente para mim, e naquele momento eu vi os olhos dela. Eram fundos, vazios, mas ao mesmo tempo pareciam brilhar com uma maldade que não era deste mundo. De repente, senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me puxando para fora do carro. Eu me contorci, tentando lutar, mas a força parecia aumentar a cada segundo. Quando achei que ia ser arrancado dali, finalmente o motor voltou a funcionar. Eu pisei fundo no acelerador, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa, desabei no sofá, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Passei a noite inteira sem dormir, com o rosto dela gravado na minha mente. No dia seguinte, contei aos meus amigos, mas nenhum deles acreditou realmente. Disseram que era o medo, o poder da sugestão. Mas eu sei o que vi, eu sei o que senti. Desde então, nunca mais voltei àquela curva, e ainda hoje, só de passar perto, sinto aquele arrepio subindo pela espinha. Aquela mulher,
a mulher da curva do cipó, não é só uma lenda. Ela está lá, esperando, e eu sei que um dia ela vai encontrar outra pessoa para atormentar. Eu ainda lembro daquela noite como se tivesse sido ontem. Nunca fui muito de acreditar em lendas urbanas, mas essa experiência me mudou. Eu estava saindo de uma festa na casa de um amigo, e era tarde, talvez umas 3 da manhã. Como o caminho pelo cemitério cortava a viagem pela metade, acabei decidindo por ele, embora sempre tivesse uma sensação estranha sobre aquele lugar. A madrugada estava especialmente fria, e uma neblina densa cobria o chão, subindo como dedos de uma mão invisível. O som de meus passos era abafado pela grama úmida e pelo silêncio absoluto ao redor. Tudo estava quieto demais. Até os grilos, que geralmente cantavam alto àquela hora, estavam mudos. Era uma calma inquietante, que parecia carregar algo de sombrio. Enquanto andava, tive aquela sensação inquietante de que estava sendo observado. Olhei ao redor e não vi ninguém. Ignorei o frio na espinha e continuei, mas mal tinha dado mais alguns passos quando ouvi o som de passos lentos e arrastados atrás de mim. Era como se alguém estivesse me acompanhando, andando com passos leves, mas desajeitados. Quando me virei para olhar, não vi nada, só a neblina densa e as lápides escuras. Acelerei o passo, meu coração batendo rápido, cada batida ecoando na minha mente. Foi então que, do nada, um perfume antigo e pesado, uma mistura de flores mortas e terra úmida, tomou o ar ao meu redor. O cheiro era quase insuportável, e eu senti uma náusea subir. O ar ficou mais denso, e comecei a sentir dificuldade de respirar. E, então, no canto da visão, vi algo. Era uma figura, imóvel entre as lápides, quase invisível no meio da névoa. Meu coração parou por um instante. Era uma mulher, de pé, com o rosto encoberto por longos cabelos desgrenhados, e o vestido branco dela estava sujo, como se tivesse acabado de sair da terra. Um arrepio me percorreu o corpo inteiro, e cada fibra do meu ser gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas pareciam paralisadas. Ela me olhava fixamente, embora eu não conseguisse ver seus olhos. Algo na presença dela me deixava vulnerável. Uma tristeza inexplicável começou a invadir minha mente, uma tristeza tão profunda e desesperadora que eu sentia como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Tentei dar um passo para trás, mas ela também se moveu, quase como se refletisse meus movimentos. Seu braço levantou lentamente, e ela apontou diretamente para mim. Sua mão pálida, quase translúcida, tremia levemente, e o olhar dela parecia pedir algo, implorar por algo. Ouvi um sussurro, um som fraco, como o vento passando por folhas secas. E então, pude distinguir suas palavras. Ajude-me. A voz era fraca, mas carregava um peso imenso, como se estivesse impregnada de dor e desespero. Meu corpo inteiro estava paralisado, mas minha mente lutava. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para escapar daquela presença. Foi então que ela começou a se aproximar, lenta e inexorável, cada passo seu afundando na grama e fazendo um ruído estranho, como se seus pés deslizassem pelo chão. Cada movimento dela parecia estar em câmera lenta, como uma dança macabra, e a cada centímetro que se aproximava, eu sentia o ar ao meu redor ficar cada vez mais frio e pesado. Minha mente estava à beira do desespero, e comecei a lembrar da história que sempre ouvi sobre a mulher de branco. Diziam que era uma mulher traída, assassinada pelo próprio marido, e que seu espírito ficou preso, vagando pelo cemitério, buscando alguém para ouvir sua dor ou, pior, alguém para levá-la para fora dali. E se você olhasse diretamente em seus olhos, nunca mais se livraria dela. Ela te seguiria, em cada sombra, em cada reflexo, até o fim dos seus dias. Ela estava tão próxima agora que eu podia ver o rosto dela sob os cabelos. Sua pele era de uma palidez doentia, marcada por hematomas e cortes antigos, como se ainda carregasse as marcas do seu fim. Seus olhos, no entanto, eram vazios, completamente negros, como duas esferas de escuridão profunda que sugavam toda a luz ao redor. Quando ela finalmente parou na minha frente, tive certeza de que estava condenado. Com um último impulso de desespero, reuni todas as minhas forças e me virei para correr. Ouvi um grito atrás de mim, um som gutural, quase animal, que parecia vir de algum lugar profundo e esquecido. Não olhei para trás. Corri com toda a força que tinha. Minhas pernas pareciam ter vida própria, impulsionando-me para longe daquele pesadelo. Quando finalmente alcancei a rua, o mundo parecia ter voltado ao normal.
O ar estava leve, o silêncio tinha sumido, e o som dos carros ao longe me trazia de volta à realidade. Mas, mesmo depois de todo esse tempo, ainda me sinto observado. Às vezes, em momentos de silêncio absoluto, ouço aqueles passos. E, nas noites mais escuras, o perfume de flores mortas e terra úmida parece me cercar novamente, como um lembrete sombrio de que ela ainda está lá, e que, talvez, ela esteja esperando pela chance de encontrar outra alma perdida na neblina. Naquela noite de pescaria, meu primo, Daniel, e 2 amigos dele, Júlio e Sérgio, resolveram se aventurar mais longe do que o normal, numa parte do rio conhecida por ser profunda e escura, onde ninguém costumava pescar. Já era quase meia-noite quando começaram a notar um silêncio estranho. Até os grilos, que normalmente cantavam sem parar, tinham cessado. A única coisa que se ouvia era o som da água corrente e os estalos ocasionais de galhos secos na mata. Enquanto preparavam as varas e acendiam uma fogueira pequena, Daniel sentiu uma presença estranha, algo que parecia observá-los de algum lugar, mas ele evitou comentar para não parecer impressionável. Júlio, que era o mais corajoso do grupo, sugeriu que cada um contasse uma história de terror para passar o tempo. Sérgio, sempre mais medroso, relutou, mas acabou cedendo. Enquanto as histórias iam e vinham, Daniel percebeu um brilho estranho nas águas do rio. Inicialmente, achou que fosse reflexo da fogueira, mas o brilho parecia estar se movendo lentamente, quase como se algo estivesse observando-os de dentro do rio. Tentando manter a calma, ele mencionou aos amigos, e Júlio, com sua risada despreocupada, disse: "Talvez seja a Mãe d'Água. Quem sabe ela não aparece para dar boa noite." Ao ouvir o nome, uma brisa fria cortou o ar e arrepiou os cabelos de todos, como se a própria floresta estivesse avisando que aquela piada não era bem-vinda. Sérgio começou a rezar baixinho, claramente incomodado. Daniel sentiu o peito apertar, como se algo fosse acontecer. Foi então que ouviram um som distante, como uma melodia suave, que vinha do meio do rio. Era uma voz feminina, doce e hipnotizante, mas com um tom melancólico, como se estivesse lamentando algo. Júlio, sempre o mais destemido, riu e provocou: "Vamos ver se essa Mãe d'Água tem coragem de aparecer." Antes que pudessem impedir, ele se aproximou da beira do rio e gritou: "Se você está aí, mostre-se." A melodia parou, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável. De repente, o brilho reapareceu, mais forte e mais perto, e então, algo começou a emergir das águas. Era uma figura feminina, de pele pálida como a lua, cabelos negros e longos, que caíam em cascata sobre seus ombros. Ela estava de costas, mas sua silhueta parecia flutuar, com um movimento leve, quase sobrenatural. Daniel, paralisado pelo medo, segurou o braço de Júlio, mas ele estava vidrado, com o olhar fixo na figura. Sérgio, aterrorizado, implorava para que saíssem dali, mas nenhum dos dois conseguiu se mexer. A mulher virou o rosto lentamente, revelando olhos grandes, brilhantes e verdes, que pareciam sugar qualquer pensamento racional. Ela não piscava, e seu olhar era profundo, convidativo, mas carregado de algo sombrio. Enquanto eles olhavam, a figura começou a murmurar o nome de Daniel, numa voz que parecia vir de todos os lados. Ele sentiu seu corpo paralisado, como se estivesse sendo puxado para frente. Cada passo que dava em direção à água era involuntário, mas impossível de controlar. Ele conseguia ouvir os sussurros de Sérgio, que rezava cada vez mais alto, e Júlio, que agora parecia em choque, imóvel. A mulher, que agora estava completamente fora da água, continuava a encará-lo, mas conforme ele se aproximava, pôde ver algo estranho em seu corpo. A pele era tão pálida que parecia translúcida, e debaixo dela, ele notou movimentos, como se pequenas sombras dançassem dentro de seus membros. Mas o mais aterrorizante era sua parte inferior. Ao invés de pernas, tinha uma longa cauda, que se movia lentamente, lembrando um peixe gigantesco, ou algo ainda mais monstruoso. Antes que pudesse se aproximar demais, Daniel ouviu um grito agudo, mas não era de Sérgio, nem de Júlio. Era o próprio rio que parecia gritar, como se as águas protestassem contra aquela cena. Num súbito impulso, ele conseguiu desviar o olhar e dar alguns passos para trás, puxando Júlio, que ainda parecia hipnotizado. Foi então que a entidade mudou de expressão. Seus olhos se tornaram vermelhos, e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Em um movimento rápido, ela estendeu uma mão fina e ossuda na direção de Daniel,
como se quisesse agarrá-lo e puxá-lo para as profundezas. Ele sentiu o frio da morte atravessar seu corpo quando aquela mão gelada quase o tocou. Num ato de desespero, Sérgio arremessou uma cruz que trazia no pescoço em direção à criatura. A cruz caiu na água, e um som de chiado tomou conta do ambiente, como se o rio tivesse se revoltado. A figura recuou, com o rosto contorcido de ódio, e desapareceu rapidamente, submergindo nas águas escuras. Sem olhar para trás, os três correram o mais rápido que puderam, tropeçando e caindo, com o medo queimando em cada passo. Ao chegarem ao carro, estavam cobertos de arranhões e com os olhos arregalados. Daniel nunca conseguiu esquecer o que viu. Durante semanas, ele sonhava com os olhos verdes e o sorriso distorcido da mãe d'água, sempre a chamá-lo, sempre esperando por ele na escuridão. Desde aquela noite, nenhum dos três se atreveu a voltar para aquele rio. E Daniel, até hoje, sente que, quando está perto de qualquer água parada, algo ainda o observa, à espera do momento certo para chamá-lo de volta. Era uma noite comum quando tudo começou. O céu estava limpo, e as estrelas brilhavam intensamente, como se quisessem me contar um segredo. Eu estava em casa, sentado no sofá, imerso em um livro de ficção científica, quando, de repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se alguém estivesse me observando. Levantei-me, tentando sacudir a sensação incômoda, mas ao olhar pela janela, tudo parecia normal. A rua estava deserta, iluminada apenas pelo brilho suave da lua. O que eu não sabia era que algo fora do comum estava prestes a se manifestar. Acordei no meio da noite, um frio na espinha me despertou. Olhei ao redor e, para minha surpresa, havia algo ali, parado no canto do meu quarto. A forma era indistinta, quase como uma sombra, mas havia algo palpável, uma presença que me fazia sentir que não estava sozinho. No início, tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o efeito da luz da lua. Mas à medida que os dias passavam, a sensação aumentava. Era como se algo estivesse se instalando em minha mente, ocupando o espaço que antes era só meu. Sonhos estranhos começaram a me assolar, sonhos com lugares que nunca visitei e vozes sussurrando meu nome. Eu acordava confuso, o coração disparado e o suor escorrendo pela testa. Certa noite, depois de mais um pesadelo angustiante, decidi que precisava confrontar essa presença. Com o coração acelerado e a respiração pesada, levantei-me da cama e a encarei. Era um momento de coragem e desespero. A sombra parecia se mover, ganhando forma, e a voz que me respondeu era suave, quase sedutora. "Você não me teme?" perguntou, e eu percebi que, de fato, não a temia. Havia uma curiosidade que me puxava para mais perto. "Sou parte de você agora", continuou. "Vejo tudo o que você vê, sinto tudo o que você sente." A partir daquele momento, minha vida se transformou. O corpo que era apenas meu agora abrigava um visitante, um corpo estranho que compartilhava meus pensamentos e emoções. Às vezes, me sentia poderoso, como se pudesse alcançar novos patamares de criatividade e percepção. Outras vezes, sentia uma pressão insuportável, como se estivesse perdendo o controle de mim mesmo. As semanas passaram, e a presença se tornava cada vez mais intensa. Eu não conseguia mais distinguir meus pensamentos dos dela. O mundo exterior começava a se desvanecer, enquanto a voz interior tornava-se uma constante. "Olhe para as cores, sinta os sons", dizia ela. Eu passei a notar detalhes que nunca havia percebido antes. O murmúrio do vento entre as folhas, o brilho das estrelas que dançavam no céu. Era como se uma nova camada de realidade se abrisse diante de mim, revelando uma beleza que sempre esteve ali, mas que eu não conseguia ver. Mas essa nova sensibilidade não vinha sem seu preço. Em momentos de solidão, a presença se tornava um consolo, sussurrando palavras de conforto, enquanto em meio à multidão, a sensação de estar incompleto se intensificava. A voz dela se misturava com as minhas próprias inseguranças. "Você nunca será suficiente", ela murmurava, e eu me via lutando contra esse eco cruel. A linha entre nós começou a se desfazer. Eu não sabia mais onde eu terminava e onde ela começava. A mente humana é um labirinto complexo, e eu me perdi nas suas curvas. Comecei a me sentir como um espectador em minha própria vida, uma marionete nas mãos de um ser desconhecido. Meu reflexo no espelho parecia distante, como se alguém estivesse me observando de dentro. Foi então que percebi a verdade. Essa presença era uma parte de mim que eu não tinha aceitado. A luta para integrar o corpo estranho em mim me ensinou sobre aceitação e identidade. Com o tempo,
Aprendi a dançar com essa nova parte, a deixar que ela influenciasse minha vida sem me dominar. Uma noite, enquanto escrevia em meu diário, algo extraordinário aconteceu. As palavras começaram a fluir de mim, como se a presença estivesse me guiando. O que antes eram simples rabiscos se transformaram em histórias profundas, cheias de emoção e intensidade. Comecei a me sentir completo, como se finalmente estivesse unindo os fragmentos de mim mesmo. Decidi então compartilhar essas histórias. Publiquei um pequeno conto em uma plataforma online, sem saber se alguém realmente se interessaria. Para minha surpresa, as reações foram positivas. As pessoas se conectavam com a emoção crua que eu havia colocado em palavras e começaram a me chamar para participar de grupos de escritores. A presença em mim parecia se alegrar, e eu sentia uma onda de energia criativa que nunca havia experimentado. Conforme as interações aumentavam, percebi que a presença não era apenas um corpo estranho, mas uma parte essencial do que eu me tornei. Eu estava aprendendo a me aceitar, a reconhecer que cada parte de mim, mesmo as mais sombrias, contribuía para o todo. Hoje, escrevo essa história não apenas como um relato de horror, mas como um testemunho da complexidade do ser humano. Todos nós temos nossos corpos estranhos, sejam eles traumas, medos ou aspectos da nossa personalidade que temos dificuldade em aceitar. Aprender a conviver com eles é o verdadeiro desafio. É um processo contínuo de autodescoberta, onde, ao invés de temer o desconhecido, abraçamos cada parte de nós, reconhecendo que somos seres multifacetados, com luz e sombra, e que cada sombra tem seu valor. A aceitação é o primeiro passo para encontrar a paz em meio ao caos da vida. Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.